Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Hoje trago uma pequena lembrança, talvez pode beneficiar aos irmãos e irmãs. Nós, seres humanos, sempre cometemos erros, cometemos falhas. Não somos isentos de erros, de falhas, não somos isentos de pecados. Além daquilo que a gente vê ou pratica no dia a dia, tem evidência um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um hadith al-Qudsi, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Oh meus servos, vocês cometem falhas dia e noite, e eu perdoo todas as falhas, perdoo todos os pecados. Portanto, implorem perdão a mim que vos perdoarei." Assim diz essa citação, este hadith. No entanto, cometemos as falhas e com isso devemos buscar o pedido de perdão todos os dias. Se dia e noite cometemos, então todos os dias também devemos se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus, para pedir o perdão, se arrepender dos pecados. Sabendo ou não que você cometeu o pecado, deve buscar esse perdão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia o mesmo, pedia perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por dia, mais de 70 vezes, ou até 100 vezes. O profeta Muhammad, aquele que não falava por capricho, o que falava era aquilo que era o que? Inspirado. Sempre longe dos pecados. O que praticava constituía parte da revelação. No entanto, longe dos pecados. Mesmo assim, cerca de 70 vezes. Cerca de 100 vezes pedindo perdão. Então, nós podemos seguir o mesmo exemplo. Cometeu o pecado ou não, no final das orações, senta e astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Peço perdão a Deus, peço perdão a Deus, peço perdão a Deus. Até fora das orações. Até fora das orações, pedir o perdão. E o muçulmano deve evitar, ou seja, não existe no Islã isso de se dirigir a um líder religioso, a um sheikh, para expor os pecados, esperando que esse líder religioso, esse sheikh, vai perdoar os pecados. No Islã não funciona assim. O líder religioso, o sheikh, não perdoa os pecados. Os profetas não perdoam os pecados. Quem perdoa os pecados é somente Allah subhanahu wa ta'ala, é somente Deus. Ele é o perdoador, é o misericordioso. Então, essa é a primeira dica. Buscar o perdão somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim funciona no Islã. Em que momento é permitido você expor os seus pecados? Quando você não sabe se aquilo que você cometeu ou praticou é pecado ou não. Então aí você se dirige a quem? A um sheikh, a um imam, a um muçulmano que já divulga o Islã, homem ou mulher. Pergunta: cometi isso ou aquilo? O que o Islã diz sobre isso? Vai ter a resposta. Não está expondo intencionalmente, mas quer saber. Pode falar: vi alguém fazendo isso ou aquilo. O que o Islã diz sobre isso? Então vai ter a resposta. Nessa situação é permitido. Fora disso, não é permitido expor os pecados. O Islã proíbe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu expor os pecados, principalmente aquelas pessoas que fazem isso para zombar, para ostentar. Hoje é comum. Tem muçulmanos que cometem os pecados e aí, no dia seguinte, ou uma outra hora, juntam amigos, colegas e começam a contar aquilo que ele fez, mesmo sabendo que é pecado. Então, isso é um grande pecado. Além do pecado que você cometeu, só isso de expor, de contar para as pessoas, está cometendo um outro pecado grave. Tem um hadith, está no Bukhari Muslim, narrado por Abu Huraira, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que toda a minha nação se livra da punição, na vida mundana, no akhir, exceto aqueles que expõem os seus pecados.
aqueles que cometem os pecados durante a noite, Allah subhanahu wa ta'ala encobre esse pecado. Allah subhanahu wa ta'ala encobre o pecado que você cometeu, mas ao amanhecer você reúne as pessoas para contar. É um grave pecado. Então, o muçulmano não deve fazer isso. Cometeu o pecado, isso deve ficar entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Além de todos os dias pedir o perdão, senta no final das orações, peça perdão. Hoje, como falei, é comum, tem pessoas que cometem os pecados, seja de dia ou à noite. Depois disso, reúnem as pessoas. Tenho novidade que ele vai trazer. Começa a contar. À noite, saí com tantas. À noite, saí com fulano. É pecado. Está a se referir, saiu com mulheres ou saiu com homens. Começa a contar. À noite, estava aí numa balada. Tomei tantas. Fumei também. Vai contando. Sabe que é pecado, mesmo assim está expondo para amigos, se são irmãos, se são colegas. Então isso é pecado. Aquilo que você cometeu é pecado grave e ao contar é mais grave ainda. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a nação é salva da punição, exceto esse tipo de pessoas. E temos, então, cometer o pecado fica entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a mensagem. Não somos livres, ou seja, não somos isentos, mas temos como evitar, se esforçar para evitar cometer pecados. E quando cometemos, não expor. Vamos se inclinar, prostrar para Allah subhanahu wa ta'ala, sempre pedindo para que Ele nos perdoe. Assim deve agir o muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.